Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrar no nosso tema, gostaria de pedir a você mais uma vez, humildemente, para que você dê o seu like, que você se inscreva no canal, que você faça o teu comentário e que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Precisamos combater o pensamento binário que hoje está nas redes sociais. As pessoas estão muito binárias. Se não é Lula, é nazista. Se não é Bolsonaro, é comunista. Se não é Vasco, é Flamengo. Tudo bem que o Vasco sempre será e sempre foi o melhor de todos os tempos. Mas tem outros times, né? Tem outros times aí, uns timinhos aí tipo Corinthians, Palmeiras, essas coisinhas aí. Mas tem outros. Ou é preto ou é branco. Não, gente, o mundo é multicolorido. Então a gente precisa compreender que a gente precisa combater este pensamento binário que chega a gente também através dos algoritmos, né? A gente começa a viajar nas redes sociais, a rede começa a identificar por que lugares do mercado a gente caminha e o mercado começa a enviar para a gente aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo. E a gente fica às vezes só naquilo, só naquilo, só naquilo. Eu sou Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Mas tem outro aqui, tem outro ali. Não, Bolsonaro, Bolsonaro. Lula, 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 Lula. Não, gente, o mundo não é binário. A realidade não é binária. Ok? E um outro objetivo é a gente chamar os professores para o debate público, né? O professor precisa entrar no debate público. Porque nós não podemos ser considerados sempre o chato da greve. O chato da greve, aquele cara que só aparece, às vezes, na própria imprensa, como o cara da greve, que faz greve só para atrapalhar a aula de quem quer estudar, só para atrapalhar quem quer fazer o Enem. E às vezes o professor só aparece assim. Então, que nós, professores, entremos no debate público. Nem que seja, a princípio, através das redes sociais. Faça aí o seu canal, né? Além desse canal, eu tenho também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e tem também o meu blog, Filosofia com Eldon Rosa Masson, através do endereço rosamasson.blogspot.com. E geralmente no meu blog e no meu canal de Facebook estão os meus textos. Geralmente eu falo aqui em forma de vídeo e nesses lugares estão os meus assuntos tratados aqui e muitos outros, né? Os meus textos, os meus provérbios, as minhas fábulas, né? Estão todas lá no meu blog e também no meu grupo de Facebook. Mas agora vamos ao assunto do dia, que é o marketing da estupidez. O nosso presidente da República, ele anda tão inspirado que ele me inspirou a pensar sobre o papel da estupidez em uma sociedade. Eu acho que a estupidez tem o seu lugar. O próprio Gilles Deleuze e Félix Guattari falou dos fluxos de imbecilidade de uma sociedade capitalista. Eu acredito que a imbecilidade pode ser considerada condição humana. Aliás, Edgar Morin falou sobre a condição do homem, que ele classifica o homem como homo débil sapiens, ou seja, ao mesmo tempo que ele é sábio, ele é débil. Então, há lugares para a estupidez em uma sociedade, penso eu. Agora, a imbecilidade, a estupidez precisa ser levada em conta se o indivíduo tem uma posição de destaque, como professor, como reitor, como presidente da República. Eu, em sala de aula, preciso falar coisas que estejam minimamente embasadas.
Um professor de física não vai chegar numa sala de aula e dizer que a Terra é plana e dizer que ele tem liberdade de expressão. Isso dá liberdade de expressão? Isso é estupidez. Então, a estupidez tem lugares. E lugares. Não é em todo lugar que ela deve ser colocada. Por exemplo, eu sou professor de filosofia e sociologia. Entendo que sou preparado para tal. Se eu for ser presidente da República, eu estaria me utilizando do meu lado estúpido de forma indevida. Ao me utilizar da minha própria estupidez, que eu a utilize com o mínimo de critério em situações e em posições onde eu não comprometa a vida das pessoas. Mas o meu presidente, o nosso presidente, tem me feito pensar na importância, em qual o papel da estupidez na vida de uma sociedade. Nosso presidente que agora resolveu lutar contra o combate ao coronavírus. Aliás, ele sempre fez isso. O presidente da República quer caos. Quer o caos. Quer que velhos morram. Quer que pobres morram. Então ele sempre lutou contra o combate a coronavírus. E agora, por causa de uma suposta briga contra o comunismo chinês, resolveu brigar contra a Coronavac. Só que a própria vacina de Oxford tem no seu princípio ativo produtos que são chineses. Gente, não dá para brigar com a China. Um país como o nosso, que não investe em industrialização, não investe em educação devidamente, não investe em inovação, não investe em industrialização, não investe em pesquisas, vai brigar com a China como? Com uma economia de Uber? Com uma economia de iFood? Presidente, eu sei que, com certeza, o senhor não vai me ouvir, né? Seria muita pretensão minha. Mas o que você entende disso que eu estou falando? Essa sociedade onde a estupidez é possível, a estupidez sempre foi possível. Eu gostaria de citar um livro, inclusive, de Guy Debord, chamado Sociedade do Espetáculo. A Sociedade do Espetáculo é um livro que se baseia em uma tese marxista, onde Marx discursava no livro O Capital sobre o fetiche da mercadoria. Toda mercadoria, para Marx, em uma sociedade capitalista, em uma sociedade industrial, exerce sobre nós um fascínio, como se a aparição da mercadoria fosse uma aparição mágica. Então nós agimos como se a mercadoria agisse sobre nós. Então se eu uso uma camisa de marca, é porque a camisa atribui a mim o status, o prestígio que eu deveria ter, que eu gostaria de ter, mas que a camisa me atribui. Um homem com sapato bem lustradinho, dizem que as mulheres gostam, né? Olham muito para esse detalhe. Então, mulheres, por favor, esqueçam do meu pé, ok? Olhem só para o meu lindo rostinho. Muita gente me vê na rua com essa bandana e diz: você é professor, né? Professor de... Aí eu falo sim, professor de filosofia. Sim, professor de filosofia. Então, eu estou explicando filosofia para você aqui porque estou com essa bandana. Se eu tirar essa bandana, eu não vou saber explicar nada. Então as pessoas agem a mercadoria numa sociedade industrial, numa sociedade fetichizada, em uma sociedade capitalista, tem esta característica. Ela atribui à mercadoria características que, na realidade, são do humano. É o humano que produz a mercadoria. Mas nós nos alienamos da mercadoria, entendendo que ela é que transfere para nós aquilo que seria
a propriedade dela. E dentro de uma sociedade do espetáculo, as coisas que não são podem aparecer como se fossem de acordo com a propaganda que eu faço ou que o marketing, que a publicidade faz em relação à coisa. Né? Alguém convenceu a sociedade que bandana, algumas pessoas da sociedade, que bandana faz uma pessoa explicar bem filosofia. E a política também pode ser capturada por esse fetiche. Porque eu posso pegar uma pessoa inapta, completamente inapta, e por causa de algumas características fetichizadas, dizer: este é meu presidente, este é meu prefeito, este é meu governador. Então, exemplo de fetiche: sujeito é craque, sujeito joga muita bola, sujeito ganha muitos títulos como jogador de futebol, sujeito fez vários gols decisivos. Aí ele para de jogar, se candidata a governador. E ganha. Porque as pessoas transferem, muitas das vezes, algumas características como fetiche para a capacidade total e plena de alguém ocupar um determinado cargo público. Então, na sociedade do espetáculo, isso é muito pertinente. E se há uma coisa que Bolsonaro sabe fazer, é dar espetáculo. Bolsonaro é o Chacrinha, ou o Silvio Santos, ou o Faustão da política. Como eu acho que o melhor de todos é o Silvio Santos, eu vou usar o Silvio Santos como referência. Bolsonaro sabe dar espetáculo. Ele sabe cativar, manter a sociedade do espetáculo entretida com as coisas que ele faz, com as coisas que ele fala. Então, muitas das vezes, numa sociedade de espetáculo, o sujeito aparece fazendo um montão de mitagem ou micagem, e ele acaba aparecendo bem para as pessoas exatamente porque ele não faz o convencional. Aí as pessoas se enjoam do convencional e falam assim: quer saber de uma coisa? Esse cara está anos aí falando coisas coerentes. Está anos aí fazendo... Tudo bem que de vez em quando ele faz umas coisas legais, mas... Aí aparece um cara falando um montão de bobagens. E que as pessoas entendem. E as pessoas, poxa, diferente, gostei. E na sociedade do espetáculo, isso pode funcionar. Porque a sociedade do espetáculo tem a capacidade de pegar uma camisa, transformar aquela camisa em um ente que produz status em uma pessoa de maneira mágica. Então, numa sociedade do espetáculo, eu posso pegar a estupidez de alguém. A estupidez desse alguém pode ser bem trabalhada por marqueteiros, e estes marqueteiros transformam o estúpido em um suposto sábio, em uma pessoa supostamente capaz de governar um estado, uma cidade, um país, através desta contradição promovida dessas contradições promovidas pela sociedade do espetáculo. Bolsonaro sabe dar espetáculo. E isso tem me causado algumas preocupações. Porque no Brasil a estupidez está se tornando uma coisa meio que normal. É normal. Faz um tempo que eu tenho percebido isso. Às vezes, na minha relação com os meus alunos, eu vou explicar uma matéria no início do ano, eu falo: quem se lembra? Não sei nada, não sei nada. Se tornou uma coisa assim, meia jocosa, não saber nada. Aí, de repente, o aluno que é esforçado, que quer aprender, as pessoas discriminam e chamam de nerd. O nerd, na cultura americana,
o nerd do Vale do Silício, que promovia na garagem dos pais certas engenhocas que acabavam sendo patenteadas, eles eram gênios. No Brasil, o nerd é só o esforçado, que a gente não investe em tecnologia, não investe em inovação, não investe em ciência. Então, quem é o nerd aqui? O nerd aqui é o esforçado. E está se tornando meio normal a estupidez. O marketing da estupidez e o marketing da estupidez em uma sociedade do espetáculo pode fazer com que a estupidez pareça legal, pareça competente e pareça capaz de resolver nossos problemas. São contradições da sociedade do espetáculo e a gente vai ter que saber lidar com isso. Porque no Brasil está se tornando mais ou menos normal uma pessoa falar qualquer bobagem e ter gente para aplaudir. Tudo bem que numa sociedade pós-industrial, capitalista, onde as coisas têm valor de troca, sempre numa sociedade capitalista as coisas têm valor de troca. Antes as coisas tinham valor de uso. E quando as coisas têm valor de troca, o valor dela está na troca. No que ela pode proporcionar para outras. E numa sociedade como essa, onde o valor de troca substitui o valor do uso, a fala de alguém, por mais estúpida que seja, depende muito dos interesses, às vezes, de quem recebe aquela fala. O presidente Bolsonaro tem, por exemplo, no seu Ministério da Economia, uma pessoa que tem que estar ali por causa de alguns interesses econômicos. O nosso capitalismo, sobretudo no Brasil, é um capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, que um pensador chamou de capital improdutivo, daqui a pouco, se eu conseguir, eu me lembro do nome dele. Então tem um pensador que escreveu um livro chamado A Era do Capital Improdutivo. Esse capital improdutivo é que hoje está em alta no Brasil, porque pessoas investem em títulos da dívida, e sobretudo nos títulos da dívida pública, que está em alta no Brasil, esse tipo de investimento. E o nosso ministro da Economia sempre foi esse tipo de investidor. Então, essas pessoas investem nos títulos da dívida pública e esperam que esses títulos valorizam, porque esses títulos são vendidos para outras pessoas. E quando o governo ameaça só investir em áreas sociais, há quedas no mercado, o mercado fica nervoso, por quê? Porque os títulos da dívida pública não podem ser desvalorizados. E então esses investidores querem que o governo não invista tanto em áreas sociais para ter condições de pagar os títulos da dívida pública. Então percebam que, por mais que uma estupidez seja estupidez, muitas das vezes ela interessa a setores do mercado. E a palavra mágica dos editoriais de economia de todos os meios de comunicação é o quê? É o quê? Teto de gastos, teto de gastos, teto de gastos, teto de gastos, porque também é esse teto de gastos em relação aos investimentos em política social que valorizam os títulos da dívida pública. Só que esses títulos da dívida pública valorizados é favorável ao grande investidor. Nós que somos aqui, população que trabalha, nós dependemos dos serviços públicos, de escolas públicas que funcionem, de hospitais que funcionem. Nós não somos investidores. Isso é importante a gente saber. E uma das contradições também da sociedade do espetáculo é a maneira como Bolsonaro apareceu no cenário político.
Ele apareceu falando um montão de barbaridades, falando a favor da tortura, falando a favor de guerra civil no Brasil, falando a favor de fuzilamento de adversários políticos. E ao falar que ele fecharia o Congresso no primeiro dia que tomasse posse, logicamente que ele não fez isso, por quê? Ele não tinha essa capacidade. Mas quando ele falou essas coisas lá atrás, ele já estava cometendo crimes contra a Constituição. Porque se levantar e promover o ataque às instituições da República é crime previsto em lei, previsto na Constituição. Então lá atrás ele deveria ter sido contido. E a maior contradição dessa sociedade do espetáculo é que os meios de comunicação se apropriaram desse espetáculo chamado Jair Bolsonaro e começaram a ver que ele era uma figura meio folclórica e meio polêmica e começaram a dar espaços para ele. Começaram a dar voz a ele. Seu Jair Marquezine fez isso lá desde a primeira metade da década de 90, da segunda metade, se não me engano. Dona Luciana Gimenez, apesar das barbaridades que ele fala, deu voz a este cidadão. Cabrini deu voz a este cidadão. Gente, quando uma pessoa fala coisas e as coisas que ela fala são criminosas, nós temos que criticar, mas não dar voz a essa pessoa, penso eu. Um político começa a falar, a dizer que as pessoas têm que se suicidar, os velhos têm que se suicidar para reduzir o gasto com a Previdência. O cara começa a falar isso. A gente vai criticar ou dar voz para ele? O cara começa a dizer que tem mais a que estuprar mesmo. A gente vai dar voz a ele ou vai criticar? Então essa sociedade do espetáculo promoveu Jair Bolsonaro, que cometeu vários crimes contra a Constituição, continua cometendo, porque esta sabotagem que ele faz à vacinação e à luta contra o coronavírus se chama genocídio e está previsto em lei e está previsto em códigos de leis internacionais. Então gostaria de concluir dizendo que Bolsonaro é um produto de péssima qualidade criado no Brasil pela sociedade do espetáculo. Ok, galera? Vocês são do coração.